Nossa aula de hoje em continuação ao assunto de transmigrações da alma, com mais detalhes. Temos aqui a ilustre presença do nosso queridíssimo Shlomo. Olá, Shalom Bracha, Shavua Tov. E o assunto de hoje é o segundo mandamento, que está escrito lá, Noitzer Chesed Lalafim, que Hashem guarda a vontade para milhares, e Poked Avot Albanim, ele cobra o pecado dos pais, ele cobra dos filhos, Al Shlishim Bel Rebeim, até a terceira geração, até a quarta. Então, você entende, por causa que a linguagem é dos pais nos filhos, dos pais sobre os filhos, você entende que são 3, 4 gerações. Mas a Torá, ela é a sabedoria divina. E Deus não tem como mudar a essência divina. Esse que é o assunto. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E Deus não tem como mudar a sabedoria divina, a essência divina. Então, tudo que Deus determinou é o extremo do bem. E não tem como mudar isso. Não é como nas religiões aí que o Deus fala que é proibido fazer adultério, depois ele vai com a mulher do outro e faz filho, e mulher casada na noite de núpcias, né, virgem casada, e essas coisas no judaísmo não existem. Essa coisa da mitologia não tem nada a ver com a nossa religião. Porque na nossa religião, Deus não tem como mudar a sabedoria divina. Se ele determinou, pela sabedoria divina, ele determinou que o filho não paga pelo pecado dos pais, quer dizer que o filho não paga pelo pecado dos pais, quer dizer que ele não vai cobrar até a terceira, quarta geração, não vai cobrar o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira, quarta geração. Então, perguntam os sábios da Kabbalah, Zohar, Arizal, então, o que esse versículo está nos contando? Então, ele está dizendo, está usando uma linguagem figurada, que essa linguagem figurada, ela está nos indicando um assunto espiritual. O assunto espiritual, que uma alma, quando ela se reencarna novamente, ela é chamada de o filho dessa alma anterior. E quando ela se reencarna pela segunda vez, ela já é o neto dessa alma anterior. E quando ela se reencarna pela terceira vez, ela já é o bisneto dessa alma anterior. Ou seja, a alma se ramifica. Quando uma alma desce para esse mundo, ela faz coisas boas e coisas ruins. E aqui no segundo mandamento está se tratando de uma pessoa que fez coisas ruins. Então, essa pessoa ele se reencarna novamente, ele tem uma chance. Então, nesse caso, não vamos chamar de ramificação, vamos chamar de reencarnação. O que seria uma ramificação? Um detalhe importante. Quando essa pessoa fez coisas boas e coisas ruins, o aspecto da alma que fez essas coisas boas, ele já sobe para o céu e vai ressuscitar na ressurreição dos mortos com aquele corpo que ele tinha quando ele fez as coisas boas, mas não do jeito que o corpo estava, tipo um senhor de 100 anos de idade e na terceira dentição, né? A primeira dentição são dentes de leite, depois tem dentes de cana, depois tem dentes de plástico. Ele não vai ressuscitar do jeito... dizem nossos sábios, na hora da ressurreição, a pessoa ressuscita do jeito que ele faleceu. Mas aí Hashem cura ele imediatamente, quer dizer, ele volta a ter 20 anos de idade, que é a idade que Deus criou o Adão e a Eva no paraíso, e na ressurreição dos mortos vai se revelar o lado espiritual do corpo material. Então não vai ter comparação com o mundo material de hoje. Esse nosso mundo material vai se tornar mais espiritual do que o mundo espiritual. Mas o que a gente pode dizer que ainda vai ter um vínculo entre aquele corpo e aquela alma. Ou seja, imagina a pessoa faleceu lá em Hiroshima, ele estava no epicentro da bomba atômica, um judeu por engano estava lá, ou um japonês descendente de uma mãe judia, e
desintegrou totalmente aquele lugar. Ainda vai sobrar um átomo de um osso que fica aqui atrás da cabeça, que esse osso ele nunca vai desaparecer totalmente. Sempre vai sobrar ainda uma mínima parte dele, que a partir dessa mínima parte, Hashem, Deus, ele vai ressuscitar essa pessoa. Então, a pessoa vai ressuscitar, ele ainda vai estar vinculado ao corpo que ele teve, porque ele vai ressuscitar daquele corpo. Então, ele ainda vai ter coisas que vão... aspectos daquele corpo que ele tinha. E o lado da alma que não conseguiu ainda se retificar, vai se ramificar, vai receber um novo corpo. É a mesma coisa na ressurreição dos mortos, esse aspecto da alma que se retificou no segundo corpo, vai ressuscitar com esse segundo corpo, e daí para frente. Isso é a ramificação da alma. Mas imagina que essa pessoa, vamos dizer assim, que o principal aspecto da alma não se retificou. Ou seja, ele é uma pessoa inteiramente ruim. Uma pessoa má, só fez o mal. Então, 9 gerações entre Adão e a Eva e o dilúvio, que todo mundo fez atrocidades para causar o dilúvio, e só a 10ª geração teve um dilúvio lá. Depois, a Torre de Babel. E depois, a Sodoma e Gomorra. Está se tratando de uma pessoa assim desse nível. Aí ele se reencarnou a segunda vez para tentar consertar a primeira vez. Então, ele nasce com aquela inclinação que ele tinha da primeira vez, e tem que se controlar. Não se controlou, nasceu de novo com aquela mesma inclinação, não se controlou de novo, quer dizer, fez o mal de novo. Depois da terceira vez assim, essa pessoa que é a pessoa extremamente ruim, na 4ª reencarnação, ele nasce para sofrer. A 4ª reencarnação é a retificação dessa alma, porque a gente não pode deixar ele fazer mais uma vez tudo de ruim, porque aí a conta vai ficar muito grande e não vai ter como resolver esse assunto. Então, na 4ª reencarnação, eles eram a primeira reencarnação do nosso povo, eram aquelas gerações que causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio. Depois eles eram as pessoas que construíram a Torre de Babel para mostrar que não tem Deus, você pode matar, pode roubar, pode dormir com a mulher do outro, não tem Deus no mundo. Depois eles eram a Sodoma e Gomorra. Na 4ª reencarnação, na hora que aquela criança fofa nasceu, exército da mega potência mundial que era o Egito chega na casa dessa criança e pega essa criança indefesa. Essa criança não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não fez nada de mal, acabou de nascer. A criança é jogada no rio. Morreu. Então você fala, pera, como pode ser? Por que essa criança faleceu? Ela não matou, não roubou, não fez nada de ruim. E se a família merece ter um sofrimento desses, coloca ela para nascer em outra família. Por que Hashem fez isso? Porque essa 4ª reencarnação, a pessoa já nasce para retificar. Já não depende mais dele. Então, isso é um extremo. É a pessoa extremamente ruim. Vai ter o outro extremo, que a pessoa é extremamente boa. E sobre ela está escrito, Notzer Chesed Lalafim. Que Hashem, ele guarda bondade para os milhares. Quer dizer, Alafim milhares, o mínimo de milhares é 2.000. Então, lá essa pessoa recebe 2.000 chances de se reencarnar novamente para fazer coisas boas. E tem um nível do meio, que a pessoa ele não é extremamente bom e nem extremamente ruim. Ele faz coisas boas e coisas ruins, mas sobre as coisas ruins que ele fez, ele conseguiu consertar em vida. Ele sofreu, então consertou medida por medida. Ele fez tshuva, teve remorso pelo que ele fez de errado, então consertou por meio da tshuva.
A tal ponto que se ele teve um remorso muito grande pela coisa errada que ele fez, a ponto dele falar, não sei como, não era eu que fiz isso, de tão absurdo que é, na hora que eu me lembro disso, ele transforma aquela haverá, aquela transgressão, ele transforma ela em mitzvah. Ela se torna mitzvah de tshuva. Essas pessoas que estão no meio termo são quase todo mundo. Vai ter um que é extremamente bom, outro que é extremamente ruim, quase todo mundo vai estar no meio termo. Quer dizer, vai terminar a vida, fez coisas ruins. O Tribunal Divino leva em conta que muitas das coisas ruins que essa pessoa fez, ela não estava consciente do que ela estava fazendo. Ela fez idolatria porque ela achava que estava fazendo uma mitzvah. Ela, Deus me livre, eu não vou entrar em detalhes assim. Outras coisas que ela fez, ela achou que naquele caso era permitido, etc, etc, etc. E sofreu, e se arrependeu, e terminou a vida, zerou. Aí começa a segunda reencarnação no esquema das 2.000 reencarnações. Quer dizer, se reencarna de novo para ganhar, para fazer mais mitzvot. E junto com isso, a Hashem já aproveita, ele consegue consertar algumas coisas, algumas pendências de coisas da reencarnação anterior. Ele conserta também nessa segunda reencarnação. Então ele sofre mais do que precisa. Ele fala, olha, não pode ser que eu estou sofrendo tanto, não fiz tanta coisa ruim assim. Porque ele trouxe um pouco da conta da reencarnação passada. Então essa pessoa está no meio termo. Ele não é a pessoa que na quarta reencarnação tudo vai ser cobrado dele. A Hashem fez para ele pequenas prestações, assim, em algumas vidas, ele vai pagando aos poucos e vai ganhando, ele se reencarna para fazer mais, para ganhar mais, e junto com isso ele vai pagando dívidas anteriores. Então, por que a pessoa tem que se reencarnar para fazer mais? Então, aqui nós vamos ver no Chumash Bereshit, na história de Yaakov e Esav. Essa história que é muito, muito, muito profunda. A Rivka, ela era uma tzadeket, ela se casou com Yitzhak, que era um tzadik, e ela engravidou de 2 crianças. Então você imagina que as intenções lá que eles tiveram foram intenções das melhores. E quando ela passava do lado de uma idolatria, a criança queria nascer. Quando ela passava do lado da Yeshiva de Shem, Yeshiva de Ever, que lá se estudava a Torá, a criança queria nascer. Então, ela não sabia o que fazer. Ela falou, olha, Deus me livre, se essa criança ele também vai fazer idolatria, também vai rezar para Shem, vai rezar para Shem, vai rezar para a estátua, então eu não queria estar grávida para um... Deus me livre. Aí ela foi para o Shem, era o filho de Noach, ele tinha uma yeshiva, se estudava o lado revelado da Torá, antes da Torá ter sido entregue, o que já tínhamos antes, Sheva Mitzvahs Bnei Noach, mas de uma maneira bem profunda. E depois ela foi para a yeshiva do Ever, que era o bisneto do Shem, que lá se estudava o lado oculto da Torá. Ela perguntou para cada um separadamente o que está acontecendo. E eles falaram, olha, 2 povos vão sair de você. Explicaram para ela que um vai ser totalmente bom, outro vai ser totalmente ruim. O que quer dizer isso? Que Deus me livre, antes do óvulo ser fecundado, tem um anjo responsável pela gravidez lá em cima no céu. Esse anjo responsável pela gravidez, ele chega para Hashem e pergunta, essa criança, ele vai ser grande, vai ser pequeno, vai ser sábio, vai ser inteligente, vai ser menos inteligente. Todas as perguntas o anjo faz para Hashem. Só uma pergunta ele não faz, porque isso está na nossa mão, não está na mão de Deus. Se essa criança vai ser um tzadik ou vai ser um rachá. Se ele vai ser um tzadik, uma pessoa altamente elevada espiritualmente, ou se ele vai ser um rachá, uma pessoa muito baixa espiritualmente. Então, isso depende da pessoa. Então, como pode ser que o Esav já estava
já queria sair para a idolatria, já queria nascer para a idolatria. Eles falaram, olha, você vai ter 2 crianças e Deus me livre, um deles não vai dar certo. Mas não é isso. O que acontece é assim, que tem 2 tipos de trabalho divino. Imagina Yaakov e Esav, eles chegam depois no próximo mundo, depois de 120 anos, os 2 falecem, chegam no próximo mundo, primeiro perguntam para Esav, o que você fez? Ele vai falar, não fiz absolutamente nada. Não fiz nada. Todos os anjos se espantam e falam, ele não fez nada, que tzadik! Que tzadik, pessoa mais elevada do mundo, abram alas, alto paraíso direto, ele não fez nada. Chega Yaakov, o que você fez nesse mundo? O seu irmão dele também não fez nada. Vagabundo, como pode ser que você não fez nada? Você viveu uma vida inteira e não fez nada, você vai se reencarnar de novo, vai começar tudo desde o começo. Aí ele fala, peraí, o meu irmão falou que não fez nada, vocês já mandaram ele para outro paraíso, eu não fiz nada, vocês estão me... Aí vão dizer para ele o seguinte, o seu irmão, ele queria assassinar, ele se controlou, ele não fez nada. Ele queria roubar, ele se controlou, ele não fez nada. Ele queria dormir com a mulher do outro, ele se controlou, ele não fez nada. Quer dizer, o trabalho dele a vida inteira, ele tinha vontade de rezar para a idolatria, e ele não rezou, não fez nada. Então, esse era Esav. Quer dizer, na barriga da mãe, ele queria sair para a idolatria, mas se ele se controlasse, ele seria um tzadik, não precisava fazer nada, só não fazer nada. E o Yaakov não. Yaakov tinha que fazer tudo, porque ele não tinha essa vontade de fazer coisa ruim. Então ele nasceu para fazer coisa boa. Dizem, como você faz uma festa, você distribui docinhos e salgadinhos. No trabalho divino, tem um trabalho divino que são docinhos, a pessoa fazer coisas boas, e um trabalho divino que são salgadinhos, a pessoa se controlar de não fazer coisas ruins. Então, no caso, o final da história é que o Esav não conseguiu se controlar. Mas até aí, o que importa para a gente é que a Rivka, ela veio de um lugar que o irmão dela era uma pessoa ruim, o pai dela era uma pessoa ruim. Ela é comparada a uma rosa entre os espinhos. E a Rivka, ela reconhecia quando a pessoa é uma pessoa ruim, ela sabia que essa pessoa é uma pessoa ruim, ela não era ingênua, ela nasceu numa família dessas. O Isaac era filho de Abraão. Ele não tinha como saber que uma pessoa era ruim. E aí, o Yitzhak ia dar para o filho dele uma bênção, para o filho, para o Esav, uma bênção que ele ia receber lá de cima, coisas assim enormes. E ele imaginou, se o Esav for receber essas coisas enormes, Deus me livre o que vai ser do nosso mundo. Então ela falou para o Yaakov, para ele fazer shritá de 2 bodes, e ele vai tirar as peles dos bodes e colocar isso, vestir essas peles, e o pai dele vai apalpar ele, que o pai já estava cego, o Yitzhak, antes dele dar essa brachá, ele vai sentir que são os braços do Esav, que o Esav era peludo, e ele vai dar brachá para ele. Então, não existe uma coisa mais fedorenta, desculpa a palavra, do que uma pele de bode recém-extraída. E Yaakov, ele se vestiu com essa pele de bode recém-extraída, e o pai dele, por incrível que pareça, no lugar de tampar o nariz, o pai dele não conseguia enxergar. Então, ele pediu para o Yaakov se aproximar. E na hora que o Yaakov se aproximou, ele falou o seguinte, Vaigash veishaklo, quer dizer, ele se aproximou, deu um beijo nele, Vaiarach et reach begadav, ele cheirou o cheiro das roupas dele, Vaivarecheu. Vaioimer, ele deu brachá para ele, Vaioimer, ele ainda disse, Reach beni, olha só, detalhe, eu vejo que o cheiro do meu filho,
Ele cheirou a roupa e agora está falando do cheiro do filho. Ele não cheirou o filho, cheirou a roupa. Kereach Sadeh Asher Bechu Hashem. O cheiro do paraíso. Se ele cheirou a roupa, não cheirou o filho, ele falou, estou vendo que o cheiro do filho é como o cheiro do paraíso. Então ele falou, mesmo que eu não esteja enxergando quem está na minha frente, mas esse é o tzadik. Com certeza deve ser o Esav, que o Yitzhak achava que Esav era o tzadik. O que aconteceu na prática foi o seguinte, dizem nossos sábios, não tem um cheiro mais pior do que uma pele de bode recém-extraído. Então, quer dizer, o Yitzhak não estava se referindo ao cheiro da pele de bode que Yaakov estava vestido com ela. Então, que roupas ele falou? E o que é isso que ele cheirou? Então ele cheirou, nós vamos para o começo do mundo, está escrito que Hashem soprou. Deus soprou. Deus fez uma pessoa de barro, de terra, e depois está escrito, Vaifach be'apav neshmat chaim. Ele soprou nas narinas dele uma vida. Diz o Zohar de Nafach metoche Nafach. Pessoa que Deus não soprou. Por que a Torá usa esse soprou como exemplo? Porque a pessoa que sopra o que tem dentro, é a pessoa que coloca o que tem fora. Então quer dizer que o soprou quer dizer que Hashem ele trouxe a sua alma do mundo dessa luta, essa alma divina, e colocou ela dentro daquele corpo de terra. Dois extremos, extremo de cima e extremo de baixo. Essa alma que é uma parte de Deus num corpo de terra que é a coisa mais baixa que existe no mundo. É claro que aquilo se tornou o Adão. Só que sendo que o soprou é exemplo, então narinas também é exemplo. Que se não soprou nas narinas. Então por que está escrito narinas? Que na hora que Hashem colocou aquela alma naquela criatura, que era uma alma divina, ela colocava uma alma macho, o Alter Rebbe fala, não é uma linguagem de Leshon Guzmã, é de verdade uma parte de Hashem, uma parte de Deus. Então, o narinas quer dizer que essa alma ela já tem aspecto masculino e aspecto feminino. E depois Hashem separou esse corpo em duas pessoas, quer dizer, um lado homem e um lado mulher, Hashem separou. Cela quer dizer lado, não quer dizer costela. Então Hashem não tirou a costela dele, mas separou esse corpo, era metade homem, metade mulher, ele separou em dois corpos. Então, da mesma maneira que o soprou lá é exemplo de Atzilut, o mundo mais elevado, o Olam HaTikun, dentro do esquema de Olam HaTikun, então o soprou é que essa alma veio lá de cima aqui embaixo. O cheirou é o contrário. Agora Yitzhak, ele cheirou, quer dizer, ele vai ver agora lá em cima quais são as vestimentas dessa alma. E aí a gente vai, vamos ver também em relação a Noah, que o Noé, depois do dilúvio, ele fez um sacrifício para Hashem. E está escrito que Hashem ele sentiu um cheiro agradável daquele sacrifício e jurou que não vai mais ter dilúvio. Você vai para uma perfumaria e você pede um perfume de carne com madeira queimada, você fala assim, até Deus falou que esse é cheiro tão agradável que ele prometeu que não vai dar mais dilúvio, então todo mundo agora está precisando me casar, todas as mulheres vão querer se casar comigo, vão sentir cheiro de madeira queimada com gordura. Que cheiro agradável, todo mundo vai correr atrás de mim. O dono da perfumaria vai falar, todo mundo vai fugir de você, que isso é uma coisa fedorenta. Desculpa novamente a palavra. Então, que Deus sentiu o cheiro agradável, Deus não cheirou. Deus não soprou no começo, na criação do homem, Deus não cheirou na hora que o Noah fez. Como está escrito no segundo mandamento, que Hashem ele está acima de todos os conceitos materiais. Por isso, diz o Zohar, ele não soprou, porque ele está acima dos conceitos materiais. E também ele não cheirou. Então, o que quer dizer que ele cheirou? Quer dizer que o fato de Noah ter pego a coisa mais grotesca do mundo, que é o animal, e ter transformado o animal em mitzvah,
isso chegou até o mesmo nível de mundo de Atzilut, que é o nível de onde veio a nossa alma. Então, Shiró é o contrário do Sopró. Então, agora Yaakov, ele entra no pai dele vestido com uma pele de bode. Depois que o pai passa a mão em cima dessa pele de bode, ele já entende o que está acontecendo. Ele não consegue enxergar e ele está vendo que o negócio não está fácil. Não é aquele bobinho, ele achou que a pele de bode era o pelo do Esav. Ele falou, o negócio aqui não está fácil, então ele tem que olhar lá em cima, nas vestimentas da alma, o que está acontecendo lá em cima. Quer dizer, quem é essa pessoa que está na minha frente? É meu filho Esav, o tzadik, que eu amo ele do fundo do coração, ou é outra pessoa? E aí ele vê lá, ele cheira, o que quer dizer? Ele cheira, ele sobe até um nível o soprou, ao contrário do soprou, cheirou, quer dizer, até o nível de mundo de Atzilut. E ele vê as vestimentas da alma do Yaakov. E agora eu vou explicar para vocês o que são essas vestimentas da alma. Agora esse é o detalhe. E aí, por isso que ele fala, ele cheirou as roupas, quer dizer, ele viu as roupas naquele nível elevado que é representado pela palavra cheirou. E lá ele viu que Yaakov tem uns levoshem, assim, vestimentas da alma de um tzadik, da pessoa mais elevada do mundo. Isso que ele viu. Por isso, ele falou, estou vendo que o cheiro do meu filho, agora volta, cheiro do meu filho. O que quer dizer cheiro do meu filho? Se o cheiro quer dizer que ele subiu para o mundo de Atzilut. Então, ele cheirou as roupas. Então, ele no mundo de Atzilut, ele olhou qual era o nível de vestimentas da alma que Yaakov tinha. E ele viu que ele é um tzadik. Então, agora, ele fala, eu vejo que o cheiro do meu filho. Ele não cheirou o filho. E o que quer dizer eu vejo que o cheiro do meu filho? Porque essas vestimentas, agora vai ter a segunda comparação do cheiro, que o cheiro é uma coisa que ele paira sobre nós. Ele não é a gente. Ele é uma coisa pairando sobre nós. Então a pessoa, às vezes, ele está com um cheiro muito bom e ele colocou um perfume. Esse perfume não é ele. É uma coisa que está unida a ele. Então essas vestimentas espirituais, elas também vão ser comparadas à palavra cheiro. Então na hora que ele fala que ele cheirou as roupas, então ele subiu ao nível de Atzilut e viu lá as vestimentas da alma. Na hora que ele vê o cheiro do meu filho, quer dizer, o que está grudado no meu filho, as vestimentas dessa alma, elas são coisas do paraíso superior. Então, o que a gente vai fazer por meio da Torá Mitzvot, quando a gente faz uma coisa boa, nós trazemos para nossa alma vestimentas, ou seja, no mundo, no próximo mundo, já estamos fazendo o nosso corpo espiritual. Tem a essência divina. Depois da essência divina, nós chegamos a um nível de o primeiro tzimtzum, a primeira ocultação. Esse primeiro tzimtzum, ele vai ser a fonte. A partir do primeiro tzimtzum, começa um paralelo entre luzes e receptáculos. O primeiro tzimtzum, ele vai ser a fonte de todos os receptáculos e vai ter o Kav, que vai ser a fonte de todas as luzes. Então a alma é comparada à luz, como Deus é comparado à luz infinita de Hashem. Então a nossa alma, que é uma parte de Deus, também vai ser comparada à luz. Ou seja, a Neshama, ela é uma parte de Deus, quer dizer, ela sempre existiu. Ela é comparada, antes ela era o brilho do sol no sol, que sempre existiu, mas não sabia que existia. No mundo de Atzilut, ela se torna parte, quer dizer, ela já está consciente de que ela existe. Então, a alma precisa de um corpo. Ela não tem como usufruir desse mundo sem o corpo. Ela não tem como usufruir do mundo espiritual sem o corpo. Só que o corpo aqui é um corpo físico, com 5 sentidos, e o corpo espiritual, ele tem que ter 613 sentidos.
Imagina, aqui você tem 5 sentidos, lá você tem que ter 613. Por isso, diz o Arizal, cada um desses mandamentos divinos, Hashem fez intencionalmente que cada um deles, o corpo humano pela Torá, é dividido em 613 partes. A alma, ela é compatível, ela tem 613 categorias, que são compatíveis com essas 613 partes do nosso corpo. E o corpo espiritual, ele vai ter 613 sentidos. Então, hoje você, com a sua mão, você consegue sentir. Com os seus olhos, você consegue ver. Com seus ouvidos, você consegue ouvir. Com a sua boca, você consegue sentir o gosto de uma coisa. Com o seu nariz, você consegue sentir o cheiro de uma coisa. Imagina 613 sentidos diferentes. Não 5, 613. A pessoa... Cada vez que a pessoa volta para esse mundo e cumpre outra categoria de mandamentos divinos, ela desenvolve mais um desses 613 sentidos. Então, diz o Arizal, nós temos que voltar para esse mundo até cumprir os 613 mandamentos divinos. Por isso que na época do Mashiach vai ter Beit HaMikdash, vai ter Trumot, Maserot, que depois vamos fazer uma aula sobre esse assunto, vamos ter Korbanot. Vamos ter que cumprir todos os mandamentos divinos. Depois que a gente cumpriu todos os 613 mandamentos divinos, o nosso corpo espiritual já está completo. Aí a gente não precisa mais voltar para esse mundo. Por isso, no Ser Hesed Lalafim, que Hashem guarda a bondade para os milhares, quer dizer, nós temos o crédito de se reencarnar 2.000 vezes para cumprir esses 613 mandamentos divinos, para não faltar para a gente nenhum levush, nenhuma vestimenta do nosso corpo espiritual. Isso vai ser chamado de vestimenta da alma, comparado ao cheiro, porque o cheiro não é uma coisa que faz parte de nós, mas é uma coisa que paira sobre nós, que está unida a nós. Então esse corpo espiritual, por meio dele, a alma consegue usufruir do paraíso, o baixo paraíso, 1 hora lá, é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. O alto paraíso, 1 hora lá, é como 70 anos no baixo paraíso. No futuro vai ter aqui o Tehiyat HaMetim, vai ser a revelação do Keter de Atzilut, mais alto do que o alto paraíso. Aí todas as pessoas que estão no paraíso vão querer ressuscitar. E sobre isso já vamos ter outra aula. Então agradeço a todos vocês que participaram da nossa aula, que Hashem dê a todos vocês, todos e todas, a oportunidade de cumprir muitas e muitas mitzvot, estudar muita Torá, Yatzlachá, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo, e muita alegria.